Graça e paz a todos vós. Hoje estamos mais uma vez aqui e queremos começar a nossa mensagem hoje aqui com algo para te animar. Hoje vamos estudar uma passagem de Atos capítulo 2 e vemos que nesta primeira mensagem que Pedro pregou, junto com os 11 apóstolos, no dia de Pentecostes, o que a gente vê acontecer ali, naquele dia, me mostra que Deus muitas vezes produz as adversidades, faz com que os nossos inimigos venham correr contra a gente com a intenção de acabar com a gente. Mas na realidade é Deus que traz eles ali para nos usar, para mostrar para eles o amor de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vemos que naquele dia eles estavam reunidos. Você pode ler isso em Atos capítulo 2, nos primeiros 12 versículos. Eles estavam reunidos e Deus enviou o Espírito Santo sobre eles. E Deus comoveu a igreja de tal maneira quando ele enviou o Espírito e a cidade inteira ouviu o ruído daquele vento que veio sobre os apóstolos. Foi o agir de Deus que trouxe a cidade inteira para ver o que estava acontecendo ali. E hoje eu gostaria de trazer a nossa mensagem a partir do versículo 14, desculpa. E a nossa lição hoje, a nossa mensagem é chamada Fiel nas Adversidades. Deus prepara as adversidades de tal maneira que você e eu podemos ser usados por Ele como o melhor instrumento para conduzir esse povo a Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes a gente não enxerga a adversidade dessa forma, mas toma um tempo para meditar na sua vida. Olha para trás e veja cada vez que você enfrentou uma adversidade. E você foi e orou sobre isso, e agora veja os resultados. Você pode ter certeza que cada vez que você orou sobre uma adversidade, Deus transformou em bênção. De uma forma ou de outra, Deus sempre faz com que esta situação traz alguém mais perto de Jesus Cristo. Tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. E quando isto acontece, podemos ser usados por Deus para conduzir eles a aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você ler o capítulo inteiro de Atos, capítulo 2, você vai ver que ali, vamos começar a ler a partir do versículo 14. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras.
Estes homens não são embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, e antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora preste bem atenção dos versículos 22 a 24, que acontece aqui. É impressionante. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda minha carne há de repousar em esperança. Porque não deixarás a minha alma no Hades, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que sua alma não foi deixada no Hades, nem na sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O incrível que eu vejo aqui, a cidade inteira se ajuntou ali naquele dia. E Pedro se levanta com os 11 quando ele escuta que alguns dos homens ali dizem: esse povo tudo é embriagado. Ele diz: não, esse povo não está embriagado. O que está acontecendo hoje aqui está se cumprindo o que foi dito no Antigo Testamento. E como vocês ouviram quando eu li, ele fala exatamente da passagem onde Davi descreveu o que iria acontecer. Davi foi usado por Deus para profetizar o que iria acontecer. Agora, o que eu acho incrível, aquele povo que estava junto com os fariseus, com os escribas, saduceus, todos aqueles que estavam ali, que na realidade levaram
Jesus a ser crucificado, eles estavam ali no meio dele. E Pedro, usado por Deus, fala: varões israelitas, escutai estas palavras. Veja bem, ali a primeira pregação que foi feita, Pedro não apenas estava falando com os discípulos que Jesus estava ensinando, ali a cidade inteira veio verificar o que estava acontecendo, e eles podiam ter sido levados presos aquele dia também, mas Deus, na realidade, trouxe eles ali, porque Deus, já com sua presciência, como diz, preparou tudo para usar esses discípulos para mostrar a eles o caminho, o amor e a vida que é Jesus. Que Jesus havia dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Pedro os mostra aqui nessa passagem como encontrar a Jesus Cristo. E ele diz: vocês foram usados. E este Jesus foi entregue para vocês pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Este povo que havia sido usado pelo inimigo para crucificar, estavam ali. E Pedro diz ali: ele foi colocado na cruz para que todos nós pudemos ter vida em Cristo Jesus. Mais tarde, no verso 37 em diante, nós vemos descrito as primeiras conversões. Vamos ler a partir do verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Presta bem atenção, eles os chamam de irmãos. Antes estavam dizendo: esse povo tudo aí está bêbado. Agora se consideram igual. Depois que ouviram que Pedro estava mencionando a palavra de Deus, mostrando eles que está se cumprindo as profecias, eles falam: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos que arrepender da vida que nós vivemos antes de conhecer a verdade sobre Jesus Cristo. A gente vive conforme a vida nesse mundo, que a Bíblia descreve a vida na carne. E quando nós fomos conscientizados que nós necessitamos do perdão de Deus, temos que arrepender da vida que vivemos no mundo que era contra o ensino de Deus. Arrepender da nossa vida e confessar isso a Jesus Cristo. Receber Ele como nosso Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu com esse povo. E Pedro diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Observa bem, eles estavam ali reunidos
naquele quarto onde estavam orando todos aqueles 50 dias que estavam esperando, porque o Senhor Jesus havia dito que eles eram para esperar em Jerusalém até do alto eles fossem revestidos, pois naqueles dias eles foram revestidos. E no dia que eles foram revestidos, Deus traz um monte de gente ali. Se 3.000 almas foram salvas naquele dia, significa que tinha mais de 3.000 pessoas ali. Um grupo enorme, né? Veja bem, se nós obedecemos e aguardamos a hora certa de Deus, aguardamos em obediência de fazer conforme a palavra de Deus, é Deus que traz o povo para a gente. E na realidade, esse povo que procura lutar contra nós é o povo que Deus traz para nós, porque Deus sabe que é exatamente esse povo que necessita de Jesus Cristo. E nós não precisamos nos preocupar como nós vamos fazer a obra de Deus. Nós apenas devemos deixar Deus trabalhar através de nós. É Deus Pai que traz a pessoa a Jesus Cristo. O Espírito Santo convence eles do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu somos instrumentos através do qual o Senhor Jesus trabalha. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vem e bate na porta do coração da pessoa. E o Espírito Santo convence a pessoa que Jesus está ali. O amor de Deus está ali. Então você e eu nunca necessitamos ficar ansiosos. Mas como que eu vou ir pregar a palavra de Deus? Você e eu somos um vaso na mão de Deus. E isso me lembra do profeta Jeremias que descreve quando Deus o enviou para ali onde a gente vê que ele era para ver como aquele homem estava fazendo o vaso do barro. E trabalhando ali, ele viu que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Você e eu, muitas vezes a gente se quebra na mão do oleiro. Mas é questão de aprender a nos submeter nas mãos de Deus. Isso é a questão de aprendizado. Com as experiências, andando com Cristo, aprendemos. Os discípulos andaram 3 anos com Cristo e eles aprenderam em cada situação. Quantas vezes a gente vê que os discípulos chamavam a Jesus do lado e disseram: você pode nos explicar o que você estava dizendo para eles? Eles tinham que aprender. Nem sempre eles sabiam o que o Senhor estava fazendo ali. Mas o Senhor Jesus sempre estava disposto para esclarecer, ensinar e abrir o entendimento deles para que eles pudessem compreender. Você e eu temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós não precisamos nos preocupar como nós vamos trazer aqueles inimigos para Jesus. Deixa Deus operar do modo dele através de você e você vai ver as maravilhas que Deus faz hoje através da Igreja de Jesus Cristo. Você e eu somos membros da Igreja. Deus
trabalha através de nós também. Espero que isso incentive você de poder ser fiel a Deus. Deus nos usa de muitas maneiras, sim. Portanto, ide e fazei discípulos. Apenas seja um vaso disponível na mão de Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe e até a próxima.